Olha, gente, o fim de semana lá, neste fim de semana, o bairro foi marcado por crimes praticados com requintes de crueldade. Lá no bairro Henrique Jorge, um homem matou 2 pessoas a tiros, amarrou as vítimas dentro de um carro e depois ateou fogo. A reportagem é de Amanda Abdala, que está neste caso e traz todos os detalhes na tela da Verdade. Aperta o play. Parte da rua Joaquim Manuel Macedo, situada aqui no bairro Henrique Jorge, foi isolada para que o trabalho de investigação seja realizado. Por volta das 5h30, um carro foi incendiado. Deram um tiro no homem aqui, dentro do carro, e tocaram fogo nele. No carro estavam 3 pessoas, entre eles o autor do crime. O autor do crime estava conduzindo o carro, parou nessa rua. No momento não havia nenhuma movimentação, nenhum morador, nenhum pedestre. O motorista desceu, as vítimas estavam no banco de trás amarradas. O criminoso efetuou os disparos contra as vítimas. Então, logo após efetuar os disparos contra os 2 homens, o condutor do carro, o autor do crime, ateou fogo no veículo. Infelizmente, essas 2 vítimas, esses 2 homens, eles não foram identificados, eles morreram carbonizados. Uma das vítimas ainda tentou fugir ali em busca, começou a gritar, pedindo socorro, mas como a rua não havia movimentação, as pessoas estavam dentro de casa, a vítima não teve ali como ser socorrida. A polícia recebeu a informação de que o veículo é roubado e de que as vítimas teriam sido sequestradas. Elas foram sequestradas em outro bairro, nas proximidades do Henrique Jorge, foram trazidas para essa rua onde o crime foi cometido. A princípio, uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada, chegou cerca de 20 minutos depois que o incêndio começou. O incêndio começou por volta das 17h30. Eles conseguiram conter as chamas e logo depois acionaram as equipes, tanto da perícia forense como da Polícia Civil, que deu início à investigação para descobrir o que motivou esse crime. Quem eram esses 2 homens que foram assassinados dessa forma cruel, brutal? Quem era o autor do crime? Teria algo relacionado com alguma organização criminosa? Porque surgiu essa linha de investigação. A polícia acredita que essas vítimas teriam sido sequestradas, que o autor do crime tem algum envolvimento com uma facção criminosa, mas até o momento isso são especulações que já estão sendo investigadas pela Polícia Civil através do Departamento de Homicídios. Os moradores falaram que não viram nada, que somente sentiram o cheiro forte de algo queimando, logo depois a fumaça, devido ao vento, se alastrou rapidamente e quando eles olharam pela janela, você pode observar que do lado direito tem um condomínio, quando os moradores olharam pela janela, eles se depararam com o carro pegando fogo. Do outro lado também tem um comércio, no momento estava fechado, mas haviam pessoas dentro que ainda correram em direção ao veículo, tentando apagar as chamas, apagar o fogo, mas já era tarde demais. As 2 pessoas, os 2 homens que estavam dentro do carro, já estavam mortos, carbonizados. Agora a Polícia Civil segue com a investigação para desvendar mais este crime que acontece em Fortaleza. Lá no bairro do Henrique Jorge, todos com muito medo. A Amanda tentou conversar com os moradores, com as pessoas, ninguém quis dar entrevista. Muita gente com muito medo lá. As 2 vítimas foram sequestradas. Essas informações a polícia já confirma. As 2 vítimas foram sequestradas. O que este homem, que com muita crueldade efetuou os disparos e depois ateou fogo, será que as vítimas o reconheceram? Será que as vítimas conseguiram aí ver o rosto deste homem, deste criminoso, e ele ficou com medo, com receio das vítimas entregá-lo para a polícia? Será que ele efetuou aí saques com cartão, através de Pix, dessas 2 vítimas que ele sequestrou, atirou nas vítimas e depois ateou fogo no carro? A polícia também pede apoio da população, principalmente os moradores aí do bairro Henrique Jorge, que possam ajudar na identificação deste criminoso. Homem que agiu de forma cruel, com muita crueldade, depois de sequestrar, de
fazer aí tudo o que ele queria, de retirar dinheiro, de utilizar cartões, tudo o que ele queria depois do sequestro, efetuou os disparos e ateou fogo. Quem tiver informações, moradores aí do bairro Henrique Jorge, ligue para 190 ou ligue para o número 181 do Disque Denúncia da polícia. E auxilie, gente, ajudem a polícia, porque este criminoso está solto. Este criminoso pode tirar a vida de outras pessoas inocentes. Ele pode continuar agindo não só no bairro Henrique Jorge, mas em qualquer bairro aqui de Fortaleza e em outros municípios também. Ele age de forma cruel. Depois de atirar, depois de sacar dinheiro, depois de utilizar o Pix, utilizar cartões, ele tira a vida das vítimas. A polícia precisa prender este criminoso, hein? A polícia precisa identificar e prender este criminoso que está solto, que a qualquer momento pode sequestrar e fazer outras vítimas.